Estamos de volta com notícias de Fortaleza, aqui pela TV Terra do Sol. Vamos falar agora sobre as principais obras realizadas no bairro Vila Velha, vizinho à Barra do Ceará, área da Regional 1. As principais intervenções envolveram a reforma da Praça Santa de Virges, a construção de um posto de saúde da UPA do Vila Velha e também a construção do ecoponto do bairro. O bairro Vila Velha, na Regional 1 de Fortaleza, é um bairro tranquilo e familiar que precisava de intervenções do poder público. A Prefeitura de Fortaleza atendeu às necessidades locais e fez uma série de obras. A Praça Santa de Virges é um ponto de encontro no bairro e foi totalmente revitalizada. Recebeu academia, quadra poliesportiva, paisagismo e outras intervenções que agradaram os moradores. Eu e a comunidade só temos a agradecer, né? Foi um grande crescimento, uma evolução, principalmente para a renda, para as pessoas que trabalham autônomo, né? As pessoas que têm o pula-pula, bota carrinho aqui para vender lanche, vender seus artesanatos. Muitas pessoas utilizam a praça também, né, para isso. Caminhadas, exercícios, esportes, né? Na verdade, toda a comunidade ganhou com a reforma do Grande Vila Velha. Ele teve um grande ganho. Nós temos academia ao ar livre, temos parquinho para as crianças, temos nossos artesanatos, né? Por enquanto está parado por causa dessa crise aí do coronavírus, mas a gente já está voltando aos poucos. Além disso, os moradores ganharam a reforma do posto de saúde Maria Aparecida Lima. O equipamento recebeu novo sistema elétrico, pintura, intervenções em salas e na fachada. Uma obra grandiosa para quem precisa do serviço público de saúde. Como medida sustentável para impedir o acúmulo de resíduos nas ruas, a gestão instalou um ecoponto para o descarte de lixo em troca de descontos na conta de luz ou crédito no transporte coletivo. Em Fortaleza, já são 74 equipamentos como esse. A Fortaleza está melhorando, o bairro Vila Velha está ficando maravilhoso. E eu só tenho a agradecer às pessoas que estão fazendo isso por a população, por Fortaleza, né? E para a gente falar um pouco mais sobre essas intervenções que foram realizadas no bairro Vila Velha, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Renes Frota, que é secretário da Regional 1. O Renes, o Vila Velha é um dos bairros ali daquela área que foi bem contemplado aí com obras de melhorias, tanto de praças, na área da saúde aí, a chegada de um novo posto, de UPA, do próprio Gonzaguinha, que recebeu aí muitas melhorias. Tem também a questão ali o projeto Beira Rio, ali que pega a Barra do Ceará, mas também que acaba contemplando também um pouco ali a questão do Vila Velha, um bairro que na área da Regional 1 os moradores foram bem contemplados nessa gestão, né? Sim, Rogério, sim. Saudar a todos que fazem a TV Terra do Sol, mais uma vez dizer que é um prazer estar aqui com você, fazendo essa conversa sempre agradável e falando de um bairro que tem só nele em torno de 62 mil pessoas, 62 mil fortalezenses, né? Um bairro que na verdade converge todo aquele ao redor, né? E que foi fruto, logo no início do planejamento do que deveria ser feito com Fortaleza, de uma série de abordagens, não só do ponto de vista de espaços públicos, mas principalmente de saúde, de educação. E para isso foi feito todo um planejamento e a gente está aqui já no final com todos esses planejamentos acontecendo, né? Eu lhe digo porque foi um bairro que essa parceria também entre a Prefeitura de Fortaleza e o Governo do Estado funcionou muito bem, pelos Juntos por Fortaleza, né? E de lá produziu, por exemplo, 5 areninhas, né? Que eu posso lhe listar, 4 já prontas e uma iniciando, né? Você tem aqui o Campo do Vasquinho, o Campo do Cancão, Campo do Carrapicho, você tem aqui o vizinho ao Liceu, tem uma grande praça que a gente vai fazer em parceria com o Governo do Estado também, que tem mais uma areninha. Então, foram intervenções que você tem, só praças que nós construímos entre nós e o Governo do Estado, são 12 praças, né? Você vê que você tem uma UPA, você tem os postos de saúde, todos eles requalificados, tem escola de tempo integral implantada, você tem o grande desenvolvimento como eles mesmos se intitulam, a Monsenhor Tabosa daquele espaço, que é uma área que extrapola a área do Vila Velha. No estudo aponta-se que em torno de 120 mil pessoas transitam em torno da Mozar Lucena, ela sendo completamente estruturada.
com tramos que obedecem às vocações de cada espaço. Então, foram feitas intervenções que realmente a gente pegou um bairro que está localizado numa área que tem 83% do IDH baixo e muito baixo, e que realmente foi transformado em um outro desenho, né? Hoje o Vila Velha não é o mesmo Vila Velha dos últimos 2 anos, e você voltar 2 anos já não era, e foi numa crescente, e a gente tem a grata satisfação de dizer que a gente chega com o planejamento que foi feito, bastante alcançado, e com a melhoria do IDH, escolas de referência, né? Eu digo que na gestão municipal, por exemplo, a gente vai discutir, mas a gente vê laboratórios da Google fazendo com que as crianças do Vila Velha possam ter a oportunidade de estudar inovação desde o primeiro ensino. Então, são uma série de vitórias que apontam para um belo momento que a cidade vive, e o Vila Velha não está fora desse contexto. Ô, Renes, vamos começar aqui para a gente pontuar um pouco dessas intervenções, começar pela questão das praças. Lá no Vila Velha teve a Praça Santa Edvige, que foi recuperada, e para você que é secretário de regional, tem realmente, com certeza, esse entendimento que a praça ela é um ponto de encontro das comunidades nos bairros, e acaba sendo aquela referência de espaço de lazer. Quando você tem uma praça que ela é bem frequentada, ela é bem cuidada no bairro, normalmente ela rapidamente se transforma num ponto de referência para a região, né? Sem dúvida. A população converge para lá, né? E o Vila Velha tem essa característica. Já inicialmente, por exemplo, com a Pracinha do Polar, foi criado um centro gastronômico, na verdade, no entorno da praça. E aí as pessoas, a economia local converge muito para aquele desenho. E com as novas praças sendo estruturadas, foram uma série de ações que foram feitas, e que a própria sociedade começou a conversar muito com a gestão, no sentido de modular que gestão que queriam para aquele pedaço de terra. E lá, por exemplo, na Praça Tancredo Neves, nasceu o nosso conceito de conselho comunitário em torno de praças. Então, ao invés da gente ter um adotante, a gente tem um conselho que congrega não só os moradores da região, mas o mercado ambulante, as instituições que estão ao redor, escolas, postos de saúde, e que discutem aquela convergência, né? Aí, uma série de outros projetos já foram criados nesse sentido, escutando a população e explorando a vocação que cada espaço tem. E o Vila Velha foi um presente porque de pessoas bastante combativas, né? Pessoas que há muito tempo lutavam por melhora de vida, e que foi necessário tempo para que os projetos fossem maturados e realmente chegasse ao final, como assim chegou. E ali não foi o fim. Ali começou todo um processo de discussão do que fazer com aquele ambiente, com as oportunidades que aquele ambiente propiciava para a população. E aí tem sido um exercício diário bastante frutífero de novas oportunidades. Também na Praça Tancredo Neves, a gente viu que quando você criou a praça, era um canto de morte, conhecido lá como o Campo do Vasquinho, era um campo de poeira. E para você ter uma ideia, o lugar que tinha o vestiário, ele foi demolido porque virou um canto de perigo das pessoas se esconderem dentro, na antiga praça. E quando a gente chegou lá para fazer o projeto, a premissa era o seguinte: não faz nenhum ambiente que possa virar uma casa. Então, tinham questões, por exemplo, com o trato com os animais lá difíceis, e que às vezes as pessoas não entendiam o que o ambiente produzia. Então, aquele ambiente, lá no Campo do Vasquinho, tinha acontecido 2 mortes, pouco tempo antes. Foi o que aconteceu. Quando a gente revitalizou, iluminou, criou-se um espaço com academia, com parquinhos, né? Lá a gente tem uma brinquedopraça, que é uma parceria também do governo do estado com a prefeitura de Fortaleza, um ambiente grande, com uma proposta diferente, pisos em PVC para as crianças poderem brincar. Tem a biblioteca do projeto da leitura na praça, também capitaneado pela primeira-dama, que toca esse processo também. E aí essas coisas convergiram de uma forma que, de repente, a gente precisou disciplinar o espaço, porque as pessoas não conseguiriam andar no espaço que a praça tem, uma praça enorme, e que eles não conseguiriam andar porque o passeio estava ocupado pelo mercado ambulante. Então, lá nasceu um outro projeto
para que a gente pudesse demarcar a utilização do espaço ambulante, certo? Que é o Praça Empreendedora, que você preserva os espaços dos usos que a praça foi projetada e utiliza ao máximo o espaço para que o mercado ambulante possa explorar as oportunidades de emprego e renda. A gente vive um momento que aponta para essa situação e o Vila Velha não podia abrir mão dessa oportunidade que esses empreendimentos acabaram gerando. Foi um sucesso. A gente acabou extrapolando para isso. Quem for lá na Praça Tancredo Neves vai ver nas bordas, onde eles estão permitidos, na coxia da calçada, ele tem a marcação do número da permissão. Essas pessoas foram treinadas, receberam tratamento do ponto de vista de que eles possam entender melhor sobre o empreendedorismo. Foi induzido que eles pudessem fazer o microempreendedor, o registro de microempreendedor individual, o MEI. E aí as questões de trato com alimentação, de forma que hoje a gente tem um ambiente tão frutífero que as pessoas convergem para lá, não só para que façam o seu lazer, mas que também possam gerar a sua renda, né? Então, assim, as questões foram muito apontadas, todas essas questões discutidas dentro do Conselho Comunitário, e a utilização dos espaços tem tido o melhor que o ambiente pode conduzir. E foi um sucesso, né? E assim você multiplicou por 12 esses ambientes, com essas 12 praças que foram estruturadas dentro do bairro, e as oportunidades são muitas. Olha, o bairro Vila Velha, vizinho à Barra do Ceará, surgiu da demanda por novas moradias em Fortaleza. Na área da saúde, o bairro recebeu um novo posto e também uma UPA, unidade de pronto atendimento, sem contar com as melhorias no Gonzaguinha da Barra. O Renes, falando aí sobre essa questão da saúde, né, é uma área também bem contemplada com a chegada desses novos equipamentos, deu ali um suporte ao atendimento daquela região, né? Sem dúvida. Rogério, eu não consigo imaginar como é que a gente ia conseguir enfrentar o desafio de uma pandemia do porte da que a gente teve, sem os postos de saúde que a gente tem à disposição lá e sem a nossa UPA. Nossa UPA foi muito demandada e, assim, os relatos são de situações de bastante dificuldade, mas que o que a gente vê é que pela proximidade dessa atenção, essa rede toda que foi construída em Fortaleza e a proximidade da população dos pontos de atenção, fez com que o fortalezense pudesse acessar muito rápido essa assistência, né? E assim, esse crescimento das equipes propriamente propiciou isso, né? Dificuldade muito grande, sobretudo porque a gente sofreu o desmonte dos mais médicos, né? E uma dada oportunidade criou uma situação em que a gente passaria a ter muita dificuldade frente a essa disponibilidade dos principais profissionais, né? Não sem diminuir os demais, né? Nas equipes do Programa de Saúde da Família, mas que, de novo, essa parceria entre a Prefeitura de Fortaleza e o Governo do Estado, muito rápido, gerou um programa onde foram concursados e conseguimos recompor essas estruturas, né, com os profissionais adequados, e a estrutura física vem ajudar, né? Hoje o Gonzaguinha da Barra tem a sua emergência completamente estruturada. Recém inauguramos um centro de parto humanizado, onde o fortalezense, sobretudo, o morador da Barra, chama Gonzaguinha da Barra, mas está no Vila Velha. Tem a condição de ter o mesmo suporte que tem qualquer hospital privado, né? Eu me orgulho muito de ter visto aquilo e digo assim, até pela velocidade em que ele foi se instalando, foi muito rápido, né? E assim, a população hoje tem à disposição profissionais de mão cheia e com os equipamentos que melhor precisam para que a atenção possa acontecer. Então, nos seus níveis, né? Bastante estruturada, tanto a atenção básica, com as equipes de saúde da família, visitando as pessoas, vendo onde é que a população de risco está e, de alguma forma, já fazendo o primeiro trato para que a gente possa ter uma utilização menor da atenção especializada. E em acontecendo um evento especializado, nós temos um equipamento renovado, remoçado e com os equipamentos necessários para que a população tenha a sua assistência, não só na média complexidade na UPA, como também na alta complexidade com o Gonzaguinha da Barra. Ô Renes, já são 116 postos de saúde na capital. E a gente sabe que, na medida que a Prefeitura foi aumentando essa estrutura de atendimento da rede primária em toda a cidade, foi diminuindo um pouco a questão do espaço, principalmente na periferia,
A gente sabe que existiam bairros onde não existia o posto de saúde e o morador, a pessoa tinha que se deslocar para um bairro vizinho. Na medida que vai aumentando a quantidade de equipamentos, vai diminuindo essa necessidade da pessoa se deslocar tanto para conseguir aquele primeiro atendimento na área de saúde, né? Sem dúvida, né? E assim, desses 116 postos, 81 já foram reestruturados pela prefeitura, né? Eu digo 81 porque nós começamos agora também há pouco do Floresta, que era uma antiga demanda da população e que a gente está também fazendo essa interferência. São 11 na Regional 1, né? 11 com Floresta, agora 12. São 12. Mas assim, de uma condição em que os equipamentos não só são de natureza numerosos, né? E aqui a gente está falando só de postes também, você tem anexos que funcionam em áreas que as questões da territorialização e que a segurança impõe para a gente também faz com que a gente tenha um desafio diferenciado e Fortaleza tem olhado para o território com os desafios que o território impõe e ousado fazer as intervenções necessárias. Então, realmente, a população tem um atendimento mais próximo e crescente não só em volume de espaço para atendimento, como também em qualidade, né? Então, assim, com esses ambientes remoçados também e na condição da gente poder atender o fortalezense do tamanho da necessidade que a população impõe desde a primeira estratégia. Para que o fortalezense possa entender, a gente tem uma estratégia de atenção em saúde, em que a atenção básica, o Programa de Saúde da Família funciona dentro dos postos de saúde, com as equipes fazendo incursões ao campo e trazendo as demandas para cá e referenciando para a média complexidade que estão nas UPAs e para a alta complexidade que estão nos hospitais. Fortaleza, inclusive, ousa ser a capital brasileira com o maior número de hospitais de propriedade do município. Então, assim, a atenção com a saúde tem sido uma marca de Fortaleza e na gestão do atual tem crescido ainda um tanto mais nas suas apresentações, com o que apresenta de demanda, né? A gente está falando aqui do Vila Velha, mas ao passo que as ações estão sendo necessitadas, é dimensionado uma rede de atendimento para isso. E aí o JF2 aponta, os Gonzaguinhas, os Frotinhas, estão aí para suprir essa demanda. Olha, Fortaleza conta atualmente com 74 ecopontos distribuídos em todas as regionais. Nesses espaços, os moradores podem descartar lixo em troca de descontos na conta de luz ou créditos no transporte coletivo. O Vila Velha conta com uma dessas unidades. O Vila Velha é exemplo de outros bairros populosos da cidade, foram contemplados aí com a instalação de ecopontos que muda, né? Aquela velha história da mudança do perfil das pessoas no sentido de dar uma destinação mais correta ao lixo, né? Ao resíduo sólido. Sem dúvida. E o Vila Velha tem um desafio quanto a esse trato, né? Acho que é um bairro que se originou a partir de mutirões. Então, as pessoas se acostumaram a fazer ciclos de intervenções nas suas residências. E esses ciclos acabam gerando uma quantidade de resíduos, entulho, bastante consideráveis, né? Então, assim, ele tem um desafio enorme, que é do ponto de vista do que fazer com a população para que a população possa entender o correto descarte desse material. Ainda com um desafio importante das questões, como a gente fala, da territorialização, aonde por vezes as pessoas, sobretudo os carroceiros, as pessoas que manuseiam esses resíduos, possam transpassar de um lado da cidade para o outro. Então, o Vila Velha foi um desafio nesse sentido, a gente vem tratando com eles e pontos, a Mozar Lucena, a Coronel Carvalho, é um desafio enorme como você tratar essas questões de lixo e aí a estratégia apontada, muito bem apontada pela Secretaria de Conservação e Serviço Público, vem através da intervenção com os resíduos sólidos, né? Sobretudo, a equipe do professor Gradival tem se dedicado incessantemente a propor iniciativas, voltar para conversar com a população e propor novas interações. Então, foram feitas uma série de intervenções, né? Se você vê, por exemplo, ali na entrada do Vila, porque o bairro é Vila Velha, mas tem um espaço que eles conhecem como Vila Nova, que era conhecido como Inferninho. E era aquele lugar ali, pertinho daquela poção, onde, por exemplo, a gente escutava
as questões que aconteciam com violência, em que faziam-se barricadas, essa coisa toda, isso tudo foi desmontado e pontos de lixo foram estruturados com as equipes da Ecofor, no sentido da gente poder ver aqueles pontos eliminados, pontos históricos. A gente já tem algumas vitórias interessantes, mas o que fazer quando essa característica da população tem de produzir essa massa de resíduos importantes, né? O pessoal se acostumou a tirar o lixo não só no dia que o lixo passava e colocar também na frente de casa, o que fazia com que o resíduo domiciliar, que a gente chama da coleta porta e janela, também fosse um desafio. E aí a Ecofor foi com a sua equipe para dentro das ruas e começou a combinar que as pessoas começaram a já botar esse resíduo, dentro o resíduo domiciliado da coleta porta e janela nos dias adequados. A gente conseguiu reduzir esse volume e o desafio era como tirar esse entulho. Então foi feito, já construído o primeiro ecoponto ao lado do liceu, onde vai ter uma intervenção no mesmo espaço. Fica ao lado do liceu do Vila Velha. Isso. E com um espaço interessante, que lá vai ter uma areninha, vai ter uma praça grande também, complementada a esse espaço, que antes era um espaço que você não tinha tantas destinações, então você acabava tendo com que acabava gerando um espaço maior para que as questões de apelo urbano pudessem apontar. Então, com esse ecoponto, as pessoas começaram a convergir para lá, mas voltando de novo a conversar com a população, entendeu-se que não só aquilo seria o suficiente. Então, hoje a gente já tem um segundo ecoponto pronto, em vias de inauguração, localizado ao final da Major Assis, da Rua Major Assis, no antigo ainda prédio, Vila Velha também. Ainda Vila Velha, onde era o antigo IGPM, né, da polícia, né, do quartel da polícia lá, que hoje já desativado, mas que aquele ambiente tinha um espaço adequado e coube lá, que é um ponto não só de recoletas de lixo, mas um ponto de cidadania, né? Sobretudo porque você tem uma estrutura que a população pode acessar para discutir outros temas, né? Esse projeto do Ecoponto é muito interessante e a ocupação que ele tem, Rogério, para você ter uma ideia, um dos ecopontos que a gente instalou, a população não queria no princípio, porque não entendia o projeto, né? E o que é que ele propunha. Era ali no Carlito, e para você ter uma ideia, tocaram fogo no projeto, né? E aí o que foi que aconteceu? A gente foi lá, conversou, foi reinstalado o processo, e hoje, por exemplo, é um espaço onde as pessoas acessam os auditórios que têm laterais, as estruturas que têm laterais, para poder fazer capacitação, entendeu? Então, os ecopontos viraram esse ponto, que é um ponto de cidadania, e lá não é diferente. Lá terá uma praça, nesse final do GPM, tem já uma praça construída ao redor, com um campo de vôlei e uma estrutura onde a população pode acessar. Então, assim, hoje, oportunidade de emprego e renda também é gerado muito importante com esses resíduos. O catador de lixo, além dele oferir o lucro do munícipe que paga a ele para dar destino a esse resíduo, ele recebe também a contraprestação dentro dessas estruturas, e a gente escuta histórias maravilhosas, entendeu? Catador de lixo tirando R$3.000 por mês com resíduo que, na verdade, importa uma grande economia para o município, que esse resíduo deixa de estar na via pública, gerando todas as dificuldades do ponto de vista de saúde e de desempenho da cidade como um todo, para dentro de um desenho adequado e com destinação que deve ser a certa, né? Então, assim, o projeto tem gerado uma série de bons resultados, e o principal resultado é da inclusão dessa população, que antes marginalizada como catador de lixo e que hoje tem a oportunidade de desenvolver, pega esse recurso, vai para dentro do cartão dele, o que é uma moeda social, e tem uma série de empreendimentos do próprio bairro cadastrados, onde ele vai lá e pode trocar o suor dele por alimentação e por mantimentos para a sua casa. Agora, Renes, a gente sabe que é um desafio para o poder público, pode ter a maior boa vontade do mundo nessa questão de manter a coleta ali em dia, né? Retira o entulho ali da porta, aquela história toda, mas se não houver um envolvimento da comunidade, um convencimento da comunidade como um todo, a participação das lideranças comunitárias, uma sistemática dessa de uma coleta efetiva, de uma destinação correta do resíduo sólido, uma coleta seletiva, não funciona. Se não tiver um envolvimento da comunidade, tudo
tudo fica realmente mais difícil, né? Na verdade, isso tudo é um estilo que converge para o que a atual gestão aponta, né? A utilização do espaço público, o serviço de coleta, ele só tem perenidade se ele conseguir a parceria do munícipe, né? Eu lhe digo porque a praça, a gente tem histórico de praças belíssimas que duraram 3 meses, a população já tinha deteriorado ela e a gente teve que voltar lá para fazer os ajustes necessários. Com os conselhos comunitários, a gente conseguiu que essas pessoas se apropriassem desse processo e conseguissem fazer essa resposta. A nossa estratégia de limpeza da cidade, de conservá-la limpa, passa por essa paixão por Fortaleza. A gente conseguir conversar com o município e fazer com que ele tenha essa consciência. E nós temos grandes estruturas no município que fazem isso. Eu digo porque os agentes de endemias têm um protagonismo nessa ação. A Ecofor também tem uma equipe dedicada a isso. E ao passo que a gente verifica situações em que precisa que a gente volte para conversar com a sociedade e possa trazê-la para dentro dessa realidade, tem conseguido bastante êxito. Mas você tem total razão. A gente só consegue manter um ambiente limpo quando a gente consegue fazer essa parceria com a população, que ela possa entender quanto ferramenta o serviço público de coleta. A gente historia muito aqui a leste-oeste, porque o fortalezense tem uma visão maior dela, mas não foi diferente com o Coronel Carvalho nem com o Mozar Lucena. A leste-oeste a gente limpava 8 vezes durante o dia e passávamos, ela estava suja de novo. Mas passa muito, Renes, pelo que você falou agora há pouco em relação à questão da praça. Você mora em frente à praça. Aquela praça é requalificada, né? São colocados vários equipamentos e tal, mobiliário e tal, papapá. E assim, não adianta para o morador, se ele não ocupar a praça para utilizar aquele equipamento, não adianta a praça bonita só para você bater foto. Você precisa ocupar a praça e a partir do momento em que a comunidade se sente contemplada com aquele equipamento, e é por isso que é importante essa discussão do que é que a comunidade quer, a partir do momento que ela se sente contemplada, ela passa a cuidar também junto com o poder público, né? Sem dúvida, sem dúvida. Os espaços públicos são isso, né? Com a coleta, ainda mais, essa conversa que o município faz com Fortaleza é importante para que ela possa entender como é que funciona. A segunda, quarta e sextas vai passar o porta e janela, estou fazendo uma obra, preciso contratar o serviço de coleta de resíduos, tá certo? Eu preciso me certificar que aquele serviço que eu estou contratando de coleta é de um catador e ele está cadastrado dentro do ecoponto e aquele meu resíduo não vai sair dali e virar um problema. Lá no Vila Velha a gente tem um problema sério, vizinho ao liceu, porque virou um ponto de descarte de pessoas que não estavam cadastradas dentro do sistema e que faziam uso de tração animal proibido pelo município, entendeu? E aí a gente tem que fazer um processo importante e por isso lá vai virar uma importante praça de lazer, com areninhas, com quadras, com academia, para que a gente possa fazer daquele ambiente um ambiente em que as pessoas possam se apropriar do processo inteiro e a gente tire daquele ambiente um ambiente insalubre e devolva à cidade um ambiente virtuoso, vizinho a um importante polo de conhecimento. Essa tem sido a tônica. Foi assim nas demais intervenções que a gente fez, foi assim no Canal da Palmácia, onde a gente fez uma praça que ocupa os 2 lados da rua, foi assim em frente à maçonaria, onde a gente fez lá uma importante intervenção também em praças que ocupam, tem uma praça maior e mais outras dois outros praças laterais, e dentre esses outros espaços que foram reestruturados dentro da cidade. Sempre conversando com a população e tentando fazer com que ela possa entender o serviço da prefeitura como ferramenta para ela. Porque, na verdade, nós temos a incumbência, estamos no dia a dia fazendo a limpeza, mas o grande beneficiário e destinatário desse serviço é o morador daquele lugar. Renes, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui no Notícias de Fortaleza e parabenizar aí a comunidade aí que mora no Vila Velha aí, que recebeu já todas essas melhorias, garantindo com certeza aí uma qualidade de vida muito melhor aqui naquela região. Obrigado pela presença. Eu vou pedir um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta aqui com Notícias de Fortaleza, vamos falar sobre obras que estão sendo executadas na área da Regional 1, a área ali do bairro Vila Velha, pertinho ali da Barra do Ceará. É um intervalo rápido, daqui a pouquinho eu estou de volta.